Muito bom dia! Estamos juntos ao vivo com o nosso devocional, com a nossa leitura com propósito. Como é bom encontrar vocês! Temos meia hora juntos, alimentando o nosso espírito, edificando a nossa alma. Como é bom! Bom dia, Raquelzinha, Shalom! Bom dia, Angélica! Louvado seja Deus pela vida de vocês que se dispôs a consagrar os primeiros minutos da vida, os primeiros minutos do dia. Louvado seja Deus. Roseli, bom dia, Shalom. Ontem nós falamos ainda sobre esse tema forte de agradar tudo e a todos, e desagradar o Senhor, e desagradar a nós mesmos. Estamos aí, fluindo ainda nessa leitura. O Espírito Santo tem muito a ministrar, porque parece que não sai desse capítulo, gente. Parece que nós chegamos nesse capítulo aqui e o Espírito Santo está derramando muito sobre essa informação. E se ele está compartilhando, porque ele sabe das nossas limitações, ele sabe da nossa humanidade, de agradar tudo e a todos. E aí a gente deixa de romper o propósito que o Senhor tem para nós, né? Muito bom dia. Vamos orar, vamos consagrar então a nossa manhã, o nosso dia, a nossa quarta-feira. Vamos colocar tudo diante do Senhor, que Ele traga a sensibilidade para que a gente venha avançar, né? Ontem tivemos uma ativação na Amigas na Sala. A sala profética é algo que tem nos ajudado a romper também nessa visão profética. Você que não esteve, eu acredito que daqui 15 dias, né? Ficou de ser uma terça sim, uma terça não. Eu sempre compartilho na minha rede social e vale a pena estar junto. A Raquelzinha estava lá ontem. É bênção, é bênção. Vamos orar, vamos agradecer. O Espírito Santo já está aqui e nós precisamos só agora discernir tudo que Ele quer ministrar conosco. Amém? Bom dia, pastora Giane. Bom dia, Cátio. Bom dia. Quero orar. Vamos, feche seus olhos. Vamos nos conectar ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vou colocar um louvorzinho aqui pra gente fazer a nossa oração. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, por essa manhã gloriosa. Espírito Santo, a tua presença é real e constante em nosso meio. O Senhor habita em nós. Espírito Santo, fale conosco mais uma vez, mais um dia. Traga clareza, Pai, dessa leitura, desse instrumento, Pai, que se chama livro, onde nós estamos rompendo com medo, onde nós estamos rompendo com os traumas. Senhor, este ano nós queremos avançar, que toda bagagem, Pai, todo peso fique para trás. É necessário que estejamos leves para romper aquilo que o Senhor queira conosco, Pai. Ansiamos em viver o sobrenatural no natural. Espírito Santo, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Faça primeiro em nós e depois através de nós. Nós ansiamos em ouvir a sua voz, ministre sobre nosso espírito nessa manhã. Nos dá direção, nos traz clareza, Pai. Espírito Santo, que esse dia, Pai, seja marcado, Pai, por tantas bênçãos. Sim, Abba, Pai, o Senhor tem liberdade em nosso meio, vai de encontro a cada vida que aqui está, aquela que vai assistir depois. Espírito Santo, o Senhor mais do que ninguém sabe, Pai, quais os desafios, quais são os processos, quais são as estações que cada uma delas estão. Intervenha, Pai. Nós te convidamos a intervir. Tira, Senhor, toda a bagagem de peso. Tira, Senhor, toda a limitação humana. Nós ansiamos em romper, Pai. O desejo, Pai, da nossa alma é viver, Pai, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e declarando que o Senhor é nosso Deus, é nosso Abba. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Essa live é sua. Essa leitura é sua, é tudo Teu. Fique conosco, Pai. Nos ajuda a discernir, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para quem entrou. Mãezinha Marcelo, bom dia. Eu quero deixar uns salmos. A gente sempre deixa uns salmos para meditação, salmos como devocional. E hoje eu quero trazer Salmos 16, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Salmista Davi, né?
expressando toda a confiança e toda a segurança no Pai. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitas são as aflições dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem invocarei o nome deles. Somente Tu, Senhor, és minha herança. Salmos 16, para quem está entrando. Bom dia, Shalom, Ida, Fran. Somente Tu, Senhor, és a minha herança, meu cálice de bênção. Tu guardas tudo que possuo. A terra que me deste é agradável, que herança maravilhosa. Louvarei o Senhor que me guia, mesma noite meu coração me ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois Tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que Teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da Tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Que lindo! Davi, então, aqui, salmista Davi, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo a confiança e a segurança que ele tem de andar nos caminhos do Senhor. E assim é a nossa confiança. Que você reconheça sempre a bondade de Deus, as maravilhas. Deus, ele se expressa nos detalhes. Deus, ele se expressa no nosso dia a dia. Gente, em tudo a gente vê Deus. Em tudo. É só uma mudança de mentalidade para você acessar as coisas do alto. Nós somos seres espirituais, eu sempre explico aqui, né? Ontem também nós tivemos a live da ativação da sala profética e é exatamente isso. Nós somos seres espirituais, que temos uma alma e habitamos no corpo. E como seres espirituais, nós precisamos extremamente andar pelo Espírito, visionar pelo Espírito, dar o passo por Espírito. Acima de nós há um espírito, né? Há um movimento espiritual. Nós precisamos acessar dia após dia. Nós estamos aqui adorando e engrandecendo ao Senhor. Existem anjos, existem potestades acima de nós. Sempre uma guerra. Nós precisamos enxergar onde o Senhor colocar os nossos pés, aonde o Senhor direcionar. Nós precisamos enxergar que atrás das pessoas existe um reino espiritual. Tá? Então, a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. É contra o espírito, que muitas vezes a pessoa dá legalidade e esse espírito usa elas muitas vezes para nos acusar, para nos afrontar, para nos abater. Entenda que a nossa guerra é espiritual. É por isso que nós temos que ficar em sintonia com o Pai, em oração constante, em oração em espírito, para que a gente venha discernir esse tempo, porque daqui para frente, gente, quem não tiver essa visão espiritual não vai suportar. Né? Porque no mundo, o Pai diz que tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e como nós estamos neles, nós também iremos vencer. Mas nós precisamos discernir, porque o ser humano está frio, está egocêntrico, cada um pensando em si. Meu Deus, está terrível. E se a gente não discernir, a gente não vai suportar as adversidades. Amém? Que lindo, que lindo. Então fique com esse Salmo 16. Deixa o Espírito Santo, ele vai continuar ao longo do dia ministrando sobre esse versículo. Dê espaço para o Senhor. Né? Eu sei que a nossa correria é muito do dia a dia, porque a gente, né, enfim, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, enfim. Mas fique em sintonia, não importa onde você esteja, dirigindo, às vezes ali no momento de trabalho, você tem ali 15 minutos, às vezes no horário de almoço, eu não sei como que é a sua correria, mas esteja em conexão com o Pai. Porque você alinha o seu espírito, você consegue entender o porquê que o seu dia está tão esmagador, porquê que o seu dia está tão acelerado, porquê que o seu dia está tão exaustivo. É necessário entrar nesse reino espiritual para a gente discernir muitas coisas, muitas coisas. Amém? Vamos para o nosso livro. Página 211, ontem nós falamos seja você mesmo. Aqui na 211 nós falamos de querer agradar as pessoas, isso vem do ser humano.
Mas lá em 1 Coríntios 10, 24 diz que ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, né? Então não tenta ter aprovação alheia. Aí finalizamos aqui esse segundo parágrafo e depois nós paramos aqui, ó, desagradar a Deus, né? Vou ler essa última linha aqui, ó. Mas se está fazendo isso para impedir que as pessoas em questão fiquem zangado ou rejeite, sua motivação está equivocada e isso desagrada a Deus, né? Talvez você queira agradar tantas pessoas com medo que ela vai ficar chateada. E aí você deixa de falar dos princípios e valores, você deixa de defender aquilo que tem que ser defendido, você deixa de falar da palavra de Deus. No terceiro parágrafo começa: bom dia para quem entrou, Elisa, Éder, seja bem-vindo, que o seu dia venha a ser glorioso. Estamos aqui no terceiro parágrafo, diz assim, ó, certa vez eu frequentei uma igreja onde havia grupinhos. Os que eram considerados enturmados, com as pessoas certas, eram convidados para as festas certas. Eram recomendados para serem membros da diretoria da igreja. Eram admiradores e sabiam sobre tudo o que estava acontecendo. Quem nunca, né, gente? Foi numa igreja que tem grupinhos. Olha lá. Também sabiam muito sobre o que estava acontecendo com a maioria das pessoas que frequentavam a igreja. Eu decidi que eu queria fazer parte desse grupo. E embora eu não soubesse disso na época, eu só queria fazer parte dele porque era muito insegura e desejava ser valorizada. Como a maioria dos grupinhos, esse também tinha uma líder, uma mulher que o controlava. E para ser convidada para entrar no grupo, eu precisava que ela me aceitasse. Isso dentro da igreja, olha aí a experiência da Joyce Meyer. Comecei a fazer elogios à líder, a maioria dos quais não eram sinceros. E me ofereci para ajudá-la a qualquer momento. Não demorou muito e eu fui aceita. Isso fez com que eu me sentisse muito bem, mas eu sabia que aquela situação não agradava a Deus. Na verdade, quando Deus me chamou para ensinar a sua palavra, ela foi uma das primeiras pessoas que me julgaram, me rejeitaram e falaram mal de mim. Eu tinha a aprovação dessa líder enquanto eu fazia tudo o que ela queria. Mas na primeira vez que fiz algo com o qual ela não concordava, a líder voltou-se contra mim. Olha isso, gente. Na tentativa de agradá-la, não fui fiel a mim mesma. Cada pessoa com que lidamos tem expectativas em relação a nós, diferentes da outra. Por isso, se tentarmos agradar a todo mundo o tempo todo, ficaremos confusos, esgotados, frustrados e infelizes. É importante colocarmos tudo o que pretendemos fazer e cada passo que estamos prestes a dar diante de Deus em oração. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz que se nós o reconhecermos em todos os nossos caminhos, Ele dirigirá a nossa vereda. Nossas motivações têm a ver com o porquê fazemos o que fazemos, e não apenas com o que fazemos. E elas são muito importantes para Deus. Não devemos fazer boas obras para sermos vistos, aplaudidos ou ter uma boa reputação. Devemos fazer o que fazemos por obediência a Deus e porque nós o amamos e amamos as pessoas. Que lindo, gente, que lindo. É muito lindo e é muito real isso. E faz a gente refletir as nossas atitudes e as nossas ações. Se realmente a gente está agradando o humano, às vezes você está tão sobrecarregada porque você não sabe dizer não. Porque você acha que você tem que agradar todo mundo. E aí você desagrada o Senhor, porque aí você não tem tempo de fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Olha que sério, olha que sério. Por isso que nós temos que estar com os olhos voltados ao Pai. Em obediência, discernir, ouvir a voz de Deus. Né? Porque na hora que Ele falar, a gente está, opa, eu tô ligada. É tudo pro Senhor. Ah, ninguém tá me vendo, ninguém tá me olhando, mas é pro Senhor. É pro Senhor que eu tô fazendo. Olha lá. Devemos fazer o que fazemos por obediência a Deus e porque nós o amamos e amamos as pessoas. Embora Deus tenha dito que dar sinceramente produzirá uma colheita em nossa vida, lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Desfrutar de uma colheita não deve ser a razão para dar. Devemos dar para abençoar as pessoas e para ser obedientes a Deus. Ter motivações puras produz bênçãos da parte de Deus, enquanto as motivações impuras não produzem. Então a gente tem que dar sem esperar recompensa, porque a recompensa vem do céu, a recompensa vem de Deus.
Porque o ser humano vai te frustrar, gente. Tira toda a expectativa humana. Faça porque o Senhor mandou você fazer. Não faça porque você quer agradar, porque você quer puxar saco, porque você quer um status. Não faça sobre esse sentimento. Porque você vai levar um tombo. Você vai se frustrar. Eu já passei por diversas vezes sem ter esse entendimento que eu tenho hoje, sem ter a maturidade, que eu tentei agradar tudo e a todos. E eu de verdade quase morri. Eu quase morri. Foi a misericórdia do Senhor e a graça que me alcançou. Nós precisamos discernir. Se você estiver debaixo de obediência, amém. Deus pediu, amém. Ninguém vai entender. Mas se você estiver fazendo para agradar o outro, eu te convido a largar, a abrir mão e ouvir a voz do Senhor. Olha lá. Às vezes eu percebo que fico irritada quando dou alguma coisa a alguém e essa pessoa não me agradece. Olha o ser humano aí, né? A nossa carnalidade, a gente espera, né? A gente faz, é por isso que é uma guerra da carne com o espírito o tempo todo, porque o nosso ego, a gente tem que matar ele todo dia e ele faz esperando a recompensa. Eu oro muito sobre isso, né? Porque a recompensa vem do Senhor. Mas eu tenho fases assim da minha vida e eu até descobri com a inteligência emocional, eu descobri com algumas curas interiores, que eu trouxe isso um pouco lá da infância, né? O psicanalista cristão mostra muito a nossa realidade lá na infância, a necessidade de chamar atenção, a necessidade de ser aplaudido. Se você não traz esse diagnóstico, né, o autoconhecimento e cura isso, cura essa raiz, né, cura toda essa rejeição, gente, você não prospera, você não avança, é muito real. Aí você tá na fase adulta, você tá na velhice e tá ali ainda esperando ser aplaudido. E às vezes, quando você compra, né, um presente tão inusitado e o Senhor fala com você e tal, e você vai entregar, você fica aguardando a reação da pessoa e a pessoa, tá bom, obrigado. Já aconteceu isso comigo, diversas vezes. Da pessoa nem sequer abrir o presente, guardar ali na bolsa e abrir, sei lá, em casa. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. E aí a gente fica com aquele sentimento, puxa, mas por quê? A sua motivação estava sobre a pessoa, não estava sobre a palavra de Deus. Hoje, quando o Senhor, ou é aniversário de alguém, enfim, ou o Senhor pede para mim presentear, eu oro, falo, Senhor, que isso não seja só um presente, que seja uma mensagem, que traga uma sintonia naquilo que a pessoa está vivendo. Traga a revelação sobre esse presente, eu oro para isso. Não porque eu quero a aprovação da pessoa, não, mas para que ela encontre o significado naquilo, que aquilo marque a história dela. E amém, eu vou lá, entrego, consagro o presente, entrego, enfim, e aquilo gera um resultado porque eu fiz debaixo da obediência do Senhor, o Senhor me deu a direção, compra isso, né? Porque o Senhor mais do que ninguém sabe a necessidade da pessoa e Ele revela para nós, é só a gente orar. Compra isso, compra aquilo. E é tão gostoso quando você vai presentear, não que você quer esse retorno, mas a pessoa fala, meu Deus, eu orei pedindo isso. Não é sobre a aprovação da pessoa, é sobre você entender que você foi canal de bênção nas mãos de Deus. Através de um presente, de uma lembrança, de algo. Isso que é gostoso, isso que é gratificante. Não você dá por dar, um presente sem sentido, sem significado, sem tocar ali o espírito e a alma da pessoa, sabe? Sem marcar a vida da pessoa. Nós vamos andar no profético esse ano e a gente vai ter visão a respeito disso. Nós estamos todos os dias aqui ensinando isso, como a gente andar pela visão espiritual. Isso é muito bom, é muito gostoso, é muito bom, é muito bom. É como se a gente estivesse mesmo profundamente vivendo o nosso propósito. A gente tem a dimensão disso. Amém? Olha lá, ó. Às vezes eu percebo que fico irritada quando dou alguma coisa a alguém e essa pessoa não me agradece. Então, preciso me lembrar que isso pode simplesmente ser Deus me testando para ver se fiz aquilo para ter reconhecimento e uma boa reputação ou apenas para ser uma bênção para outra pessoa. É isso. Entenda que às vezes é um teste de Deus. A pessoa não vai mesmo te aplaudir, te agradecer da forma que você esperava e o Senhor ali está te testando. Você precisa desse aplauso? Você precisa, né, dessa gratidão ou eu sou o suficiente? Eu direcionei esse presente e eu te mostrei o quanto vai ser importante para essa pessoa. Tudo é sobre Ele, não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. Olha que tema forte agora, gente. Troca a intimidação pela intimidade. Troque a intimidação
né? Aquela reclusa, aquela timidez de avançar pela intimidade. Quando você cria intimidade com o Senhor, você deixa de ser uma pessoa limitada, né? Intimidada o tempo todo. Você avança, você rompe. Tá lá em Provérbios capítulo 18, 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Intimidade. Olha lá. Esse versículo diz claramente que se tentarmos ser amigos de todos, sairemos perdendo. Mas se escolhermos Jesus como nosso melhor amigo, ele nunca nos decepcionará. Nunca nos deixará nem nos abandonará. Mesmo quando fizermos alguma coisa que ele não goste. Ele nos corrigirá, mas não nos rejeitará. Esse é o nosso fiel amigo. No início desse capítulo há uma citação de Leonard Hill, acho que é assim, gente, não sei muito inglês. E quero chamar a sua atenção para ela novamente. O homem que é íntimo de Deus nunca será intimidado pelos homens. Por quê? Porque a intimidade com Deus traz clareza à vida e nos capacita a ver as coisas como realmente são. A intimidade com Deus nos capacita a conhecer nosso próprio coração e discernir se nossos atos vêm ou não de motivações puras. A intimidade com Deus nos protege para não sermos intimidados, manipulados e controlados pelos outros. Gente, marca isso. Essa frase é a frase para a gente andar todos os dias. A intimidade com Deus nos protege para não sermos intimidados, manipulados e controlados pelos outros. Você consegue discernir quando você é íntimo do Senhor. O Senhor fala, se posiciona agora. Eu vou colocar palavras de sabedoria sobre seus lábios. Nós vimos lá com Moisés. A leitura de ontem nos mostrou. Se posiciona. Não se aflige, não recua. Não deixe o inimigo usar essa pessoa para te pressionar, para te colocar para baixo. Se posiciona. E se posicionar, gente, não é dar uma de louca, sair gritando, não é sobre isso. É falar debaixo de uma palavra profética, falar com clareza, falar com altivez, falar com segurança. Quem está com você? Quem está te encorajando? É sobre isso. Não é porque agora você se posicionou, você entendeu da sua identidade de filha, que você vai sair gritando. Não é sobre isso. Jesus, ele era manso e humilde de coração, gente. Ele chegava, todo mundo querendo apedrejar aquela mulher lá que foi pega em adultério, todo mundo apedrejando, e ele bem lá na areia, desenhando, e aí ele fala, tire a pedra aquele que nunca pecou. E eu vejo aquelas pessoas com a pedra na mão vindo embora, né? É isso. Jesus, ele era assim, ele era profundo, seguro de que Deus estava com ele e ele se expressava de forma sábia. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Não é chegar no ambiente e dar uma de louca, porque aí depois todo mundo vai sair falando, é crente, olha lá. Não. Empoderada da presença de Deus com autoridade é diferente de dar uma de louca, de sair gritando. É respirar fundo, falar, Senhor, é agora que eu tenho que falar. Senhor, é agora que eu tenho que me calar. A intimidade te traz essa segurança. Às vezes está todo mundo esperando uma reação, porque já sabe que você não vai suportar, e o Espírito Santo fala, zíper na boca. Já aconteceu isso comigo diversas vezes. E eu venci através do silêncio. Vence em silêncio. Nós já lemos esse livro aqui, do Diego Menin. Então, a intimidade faz produzir bênção. A intimidade te traz direção, te traz sabedoria. E é isso que está falando aqui, ó. A intimidade com Deus nos protege para não sermos intimidados, manipulados e controlados pelos outros. Sabemos que Davi era o amado de Deus. Ver Salmos 60, versículo 5 e Salmo 108, verso 6. Vou grifar aqui porque nós estamos fazendo a leitura de Salmos, né? Vamos ver se a gente consegue ler esses Salmos aqui. Havia uma coisa que ele buscava, que era viver na presença de Deus e contemplar sua beleza por todos os dias da sua vida. Salmos 27, 4. Esse versículo exerceu um impacto forte na minha vida, porque eu percebi que estava buscando muitas coisas, mas nenhuma delas era viver na presença de Deus.
Naturalmente, eu adoraria desfrutar dessa realidade, mas não estava à procura disso. Portanto, esse assunto não devia ser muito importante para mim. Eu servia a Deus no ministério e devo admitir que na época estava bastante orgulhosa de mim mesma por conta disso. Um dia Deus me lembrou que, embora eu estivesse satisfeita comigo mesmo por servi-lo, não estava passando nenhum tempo na sua presença. E era isso que importava para ele. O que fazemos para Deus não significa nada se ele não estiver em primeiro lugar em nossa vida. Olha que sério. Então, talvez a gente fica muitas vezes ocupada demais, preocupada em fazer. Eu sempre lembro da história de Marta e Maria, né? E o Senhor está pedindo para que a gente seja Maria, que a gente fique ali nos pés. Agora eu estou aqui, eu quero a sua presença. E Marta lá preocupada em arrumar a mesa, em fazer as coisas. Muito importante também ter a excelência da presença de Deus, né? A excelência ali com Cristo. Porém, aquela hora oportuna, né? Era o tempo de estar na presença, de buscar. Era de estar ali prostrado diante de Deus. Era isso. Olha lá, Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que todas as outras coisas que necessitamos nos fossem acrescentadas. Mateus 6,33. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Por isso que nosso devocional todas as manhãs é um exercício diário, um alimento diário, porque ao longo do dia as demais coisas vai ser guardada pelas mãos do Pai. Porque de imediato, de primeira, nós consagramos a Ele. Os primeiros minutos da nossa vida está sobre as mãos dele. E aí nada mais importa. O Senhor vai cuidar do longo do dia, do resto do dia. O Senhor vai nos encorajar, vai nos dar direção, vai nos trazer clareza. Então coloque sempre Cristo em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Reflete aí. Ele é mais importante para você do que conseguir as coisas que você lhe pede? Ele é mais importante do que aquilo que você está pedindo? A presença dele é muito mais importante? Se tivesse que desistir de tudo para ter Deus na sua vida, você faria isso? As coisas dessa terra, se você tivesse que se desligar de tudo, das coisas da terra, para viver só sobre a direção e a dimensão do Pai, você faria isso? Você faria isso? Eu faria isso? Suponho que não sabemos, a não ser que nos deparemos com essa escolha. Mas espere e oro para que eu esteja próximo de Jesus o bastante, a ponto de fazer a escolha certa, sabendo que sem Ele eu estaria miseravelmente perdida. Sem Ele nada podemos fazer, a palavra do Senhor diz. Então o que mais importa é a presença dEle e não os presentes. Troque os presentes pela presença. E quando você fica na presença, você entende que os presentes eles vão chegando. Vai chegando assim nas nossas mãos. Gente, é nítido. Deus, ele cuida de detalhes. Ontem mesmo, essa semana mesmo, eu tinha marcado as unhas para fazer e o Senhor colocou um sentimento no meu coração e me mostrou uma pessoa que eu tinha que ofertar na vida dela sobre a unha dela. Olha só que mistério. E eu imediatamente mandei, né, a mensagem. Eu falei, olha, irmã, eu não sei se você já fez a unha, se você tem alguém que te abençoe, enfim. Mas quando eu fui marcar minha unha, Deus me mostrou que eu deveria abençoar a sua vida, né? E aí ela pegou, colocou uma carinha de choro. Meu Deus, como Deus cuida dos detalhes. Eu acabei de fazer ontem a minha mão, olha aqui, meu Deus. Eu falei, então eu vou pagar, né? Fiz um Pix lá no valor X. E eu sem perguntar para ela, e ela falou assim, era exatamente o valor que eu paguei para fazer essa unha. Né? Então, como Deus é lindo, como Deus cuida do detalhe. Deus cuidou da unha da pessoa. Porque ele sabia da necessidade. Ele sabia que talvez ela estava, né, precisava aumentar a autoestima, ela não estava bem, talvez não tinha dinheiro ali no exato momento para investir, talvez tirou da sua reserva de algo que precisaria mais para poder, né, fazer ali as unhas. A gente não sabe, mas o Senhor supriu através da minha vida, né, através da obediência, porque eu ouvi e eu fui lá e supri. E foi semente. Isso é semente, gente. Semente lançada sobre a vida de outra pessoa, um solo fértil. A recompensa virá, não que a gente faz por recompensa, a gente faz por obediência ao Senhor, porque o Senhor colocou no meu sentimento. E glória a Deus e aleluia, eu fico muito feliz quando o Senhor fala e eu obedeço. E aí a pessoa vem de encontro àquilo que o Senhor falou, era isso, eu pedi isso, ou eu nem pedi, mas o Senhor sabia da minha necessidade e o Senhor te usou.
Gente, isso é um destravar. Quando a gente entende essa dimensão do reino profético, de andar sobre o profético, a gente destrava caminhos. Não só das pessoas, os nossos caminhos. E é lindo, e é lindo. Tem muito testemunho, gente, para contar. Tem muito. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Paramos aqui, né? Ele e eu estaria miseravelmente perdida. Marca aí, porque amanhã a gente finaliza isso aqui, ó. Amanhã a gente já finaliza, nós finalizamos aqui e entramos já no próximo capítulo. Amanhã a gente vai entrar, então, nesse capítulo aqui 17. Você pode trocar o medo pelo temor de Deus. Gente, que bênção. Acabou a bateria aqui do louvor, então nós vamos orar sem louvor mesmo. Marcaram aí? Paramos na página 214, aí em cima no primeiro parágrafo, e amanhã nós vamos dar continuidade e finalizar esse capítulo. Amanhã a gente termina. Mas que bênção, que palavra. Falamos hoje sobre trocar a intimidação pela intimidade com Cristo. Quando nós confiamos, quando nós exercemos a função, né? Fortalecemos a nossa intimidade, não há intimidação que nos para. A gente está sempre pronto e posicionado pela presença de Deus. Amém? Eu já grifei tanta coisa agora nesse livro, gente, porque hoje ele falou grandemente, né? Nos trouxe muita estratégia para a gente romper. Vamos orar, vamos agradecer. Novo dia. Vamos ver se eu acho aqui um louvorzinho para colocar novo dia, só para a gente encerrar. Louvado seja Deus. Gente, vocês estão orando por mim? Ore por mim. Sexta-feira, eu vou passar a informação amanhã, mas eu acredito que sexta-feira estarei indo para o Rio, né? Vamos fazer lá, ela vai ter uma conferência das mulheres amigas na sala, e eu levarei meu livro, autografarei meu livro lá, vai ser bênção, e logo tô aí em Jaú, né? Estaremos aí em Jaú, então dia 20, em nome de Jesus, já deu tudo certo, o Senhor tá na frente, e nós vamos fazer aí a nossa tarde de autógrafo. Vamos colocar um louvor para nós orarmos, consagrarmos tudo isso que o Espírito Santo derramou sobre as nossas vidas. Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai por esse instrumento desse livro que nos ensinou, que nos forjou, que nos trouxe aí a revelação da intimidade, quanto vale a pena nós sermos íntimos do Pai. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor compartilhou conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encorajar, nos ajudar a vencer, a romper o nós mesmos, as nossas limitações, o nosso medo interior, o nosso medo de avançar. Espírito Santo, traga, Senhor, todos os dias mais intimidade contigo, Pai. Que nós podemos ter fome e sede da Tua palavra. Que nós venhamos entrar na profundezas, Pai. Que a Sua revelação, Pai, seja revelada a nós. Espírito Santo, a Ti, Senhor, damos graças, adoração. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Espírito Santo, nós queremos selar, Senhor, essa live de hoje. Nós queremos selar toda a informação dada aqui. Nós venhamos trocar, Senhor, toda a intimidação dessa terra por uma intimidade com Cristo. Espírito Santo, nós queremos ser íntimo, Espírito Santo, de Ti. Nós queremos ouvir a Sua voz e obedecer, e ser rápido em obedecer. Que nós sejamos instrumentos, Pai, de valor aqui nessa terra. Espírito Santo, onde colocarmos a planta dos nossos pés, que o Senhor estará ali conosco, nos ungindo, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Senhor. Que nós possamos entender que a nossa guerra é espiritual. Que nós venhamos exercer o nosso espírito, nos posicionando, Pai, e sabemos quem o Senhor é sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nós te damos graças. Nós bendizemos o Teu santo nome, nós profetizamos a melhor quarta-feira da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu declaro, eu profetizo uma quarta-feira de milagres. Uma quarta-feira de romper sobre a sua vida. Vá e faça a melhor quarta-feira da sua vida acontecer em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Amanhã nós estamos aqui encerrando esse capítulo, então. Mesmo com medo, haja, rompa o dia de hoje. Às 6:30 da manhã. Eu te espero amanhã. Compartilha essa live. Compartilha toda a informação que nós falamos aqui. Essa leitura maravilhosa
porque tem gente que está precisando ouvir essa palavra de hoje. Eu conto com você, Espírito Santo, também. Fique com Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.